Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News. Muito bom dia! Já vai tomando seu café sem açúcar e bora para mais uma terça-feira com você bem informado. Eu sou o Léo. E eu sou o Pedro. Léo e Pedro, mais um dia, mais uma semana que se inicia. Semana, claro, útil, porque ontem é o início da semana, em tese, né? Domingão, mas a semana útil começa hoje e nós, como sempre, estamos lado a lado com vocês, para vocês ficarem bem informados, sabendo de tudo que acontece por aí. Última semana de abril, vamos pra cima, pessoal. E que felicidade estar aqui com você, Léo, e de novo com o pessoal. Semana passada foi feriado, essa semana também tem feriado, mas estamos aqui com as principais informações do Brasil e do mundo para vocês. Então, bora de cardápio. Em mundo, Rei Charles desembarca em Washington em meio à tensão entre Estados Unidos e Reino Unido. E aqui no Brasil, o poder de compra está cada vez mais baixo. China veta compra de startup de AI pela Meta. Crise imobiliária faz com que escritórios sejam vendidos com 90% de desconto nos Estados Unidos. Peptídeos injetáveis viram nova febre no TikTok. Terça-feira, você já sabe, no final do episódio a gente tem nossos highlights, mais algumas historinhas aí curtas para você começar a sua semana ainda mais informado. Então, agora, palavrinha dos patrocinadores e na sequência o start na nossa terça-feira, 28 de abril. Ô, Léo, você sabe o que vai comprar pra sua mãe no Dia das Mães? Pra falar bem a verdade, eu não faço ideia do que eu vou comprar pra minha. Olha, Pedrão, eu sei sim, viu? Eu vou dar um kit presente da Insider com a calça pantalona e a regata in lounge, porque junta tudo que minha mãe precisa, tá? Beleza, conforto e versatilidade. E mais, chega super rápido, e se o tamanho não servir de primeira, você pode trocar sem burocracia alguma. Caraca, hein, Léo, mas essa foi boa, hein? Já vou correr agora pro site pra comprar esse presente. E se você também quer presentear a sua mãe com roupas da Insider, use o cupom PODNEWS para as peças saírem com um preço menor ainda. O link tá aqui na descrição. O Rei Charles III chegou ontem em Washington para uma visita que mistura protocolo, simbolismo, crise diplomática. Ao lado da Queen Camilla, o rei desembarca em um momento delicado da relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, com a missão informal de tentar esfriar os ânimos com o presidente Donald Trump. Nos próximos dias, Charles terá uma reunião privada com Trump, um discurso no Congresso e um jantar de Estado, mas o verdadeiro objetivo vai além das fotos oficiais. Mas para você entender melhor, nos últimos meses, o Trump tem criticado publicamente o premier Keir Starmer por não apoiar as suas decisões lá no Oriente Médio, atacando políticas energéticas britânicas e ameaçando retirar o apoio às Ilhas Malvinas para punir os aliados da OTAN. Como Trump sempre demonstrou apreço pela família real britânica, Charles tenta usar deste prestígio para blindar alianças com a OTAN e amenizar o conflito com o primeiro-ministro britânico. Mas essa tarefa não parece ser tão simples, porque além da dificuldade de reverter o embate entre os países, Charles também terá que lidar com o escândalo do seu irmão, o príncipe Andrew, com Jeffrey Epstein. O rei já indicou que resistirá aos apelos para se encontrar com os sobreviventes dos abusos enquanto as investigações continuarem em Londres. Primeira história do dia feita, bora pra segunda. Sobrar dinheiro no final do mês parece que virou um artigo de luxo por aqui. Isso porque a renda disponível para consumo, ou seja, o que sobra depois de pagar impostos, aluguel, contas básicas, comidas e outras coisas, atingiu o menor nível em 15 anos. Em fevereiro, a sobra no orçamento das famílias caiu para 21%, contra 23,6% no início de 2024. Parece pouco, mas representa bilhões a menos circulando em lazer, roupas, viagens, compras do dia a dia. E um ponto importante, porque mesmo com o mercado de trabalho mais aquecido, o ganho salarial ele é anulado por uma combinação de fatores financeiros. O primeiro deles, por exemplo, é o crescimento das dívidas. O endividamento das famílias aqui no Brasil bateu um recorde histórico de 49,9% da população, ou seja, metade da população brasileira. E hoje, cerca de 30% de toda a renda mensal do brasileiro é destinada apenas para honrar o principal e os juros das dívidas. No segundo plano,
plano, a gente tem os juros altos. Com a Selic a 14,75%, o custo do crédito disparou. Bancos, mais cautelosos com a inadimplência, restringiram a oferta, empurrando aí famílias para linhas caras, como o cartão de crédito e cheques especiais. E até que, embora a inflação em geral pareça relativamente controlada, o peso de itens essenciais como energia, aluguel e alimentação seguem consumindo boa parte da renda. A percepção de crise é corroborada pela opinião pública. Segundo um levantamento do Datafolha, 59% dos brasileiros consideram sua renda insuficiente para pagar as despesas básicas. A pesquisa também revela que 45% da população precisou buscar fontes alternativas de renda nos últimos meses para poder fechar as contas. E embora o país esteja com uma taxa de desocupação baixa, ali em torno dos 5,8%, o salário dos trabalhadores não tem acompanhado o custo de vida e o serviço da dívida. Sem a população poder gastar além do necessário, o setor de serviços e o comércio tendem a estagnar, criando um ciclo de baixo crescimento econômico. Encerrada a nossa segunda matéria do dia e vamos para a próxima. A China vetou a compra da empresa de inteligência artificial Manus pela Meta, realizada no fim do ano passado por cerca de 2 bilhões de dólares. A medida foi anunciada em uma breve declaração do governo chinês, sem muitas explicações. Caso você não saiba, a Manus é uma empresa de agentes de AI, ou seja, utiliza a inteligência artificial para executar tarefas automaticamente. Em abril de 2025, um mês depois do seu lançamento, ela já era avaliada em 500 milhões de dólares. E aí, o que pode estar por trás disso? À medida que a rivalidade no setor de AI entre China e Estados Unidos se intensifica, Xi Jinping tenta proteger, logicamente, as tecnologias e os talentos dos americanos. E até porque, nas últimas semanas, o próprio governo chinês determinou que as principais empresas de inteligência artificial do país rejeitassem investimentos dos Estados Unidos, a menos que fossem explicitamente aprovados pelos governantes. Em certa medida, o movimento lembra o período da Guerra Fria. As duas maiores potências correm para desenvolver as tecnologias mais avançadas, mas enfrentam alto grau de desconfiança e polarização. Na prática, com essa medida, a China fica mais protegida de ter seus dados e suas tecnologias vazadas, mas também deixa de receber bilhões de dólares que poderiam acelerar suas operações. Já para a Meta, a determinação representa um golpe na disputa com as rivais Microsoft, Google, OpenAI e Anthropic, deixando a empresa de Zuckerberg mais longe da liderança do setor de agentes, que deve ser avaliado em 182 bilhões de dólares até 2033. E no meio disso tudo, a Meta assinou um contrato de 1 gigawatt com a Overview, uma empresa que está desenvolvendo espaçonaves que coletam energia solar que podem ser utilizados em data centers. Então aí a Meta fazendo todas as movimentações possíveis para estar dentro tanto da corrida espacial quanto da corrida pela AI. Essa foi a nossa terceira história do dia, bora para a quarta. O mercado de escritórios americanos está passando por um forte momento de crise, com alguns prédios tendo seus preços reduzidos em mais de 90%. Mesmo os imóveis de melhor qualidade perderam, em média, cerca de 35% do seu valor em relação à sua maior avaliação. Nos 2 primeiros meses deste ano, as vendas de escritórios em dificuldades financeiras totalizaram 808 milhões de dólares, um aumento de 24,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas por que isso está acontecendo? O aumento do home office e do modelo híbrido fez com que os escritórios deixassem de serem tão importantes como eram antes, reduzindo aí, logicamente, os valores dos aluguéis e do próprio imóvel. Não à toa, a venda de imóveis corporativos em dificuldades financeiras saltou de 133 em 2024 para 204 no ano passado, um aumento de 53% em apenas um ano. Na prática, com a mudança no modelo de trabalho nas empresas, alguns credores passaram a exigir o pagamento ou a venda dos imóveis. E agora, além de comprar por preços muito mais baixos do mercado, os novos proprietários têm feito alterações estruturais para transformar os edifícios em prédios residenciais, diminuindo a vacância dos inquilinos. Encerrada a nossa quarta história do dia e vamos para a última.
Depois da onda dos GLP-1 tomar conta da internet com vídeos e relatos sobre o uso de Ozempic e Mounjaro, quem tem dominado os vídeos virais do TikTok nos Estados Unidos dessa vez são os peptídeos injetáveis. Essas pequenas cadeias de aminoácidos, que atuam na regulação hormonal e reparação de tecidos, viraram objeto de desejo nas redes sociais, principalmente para quem busca o famoso shape perfeito. As injeções, que também contêm tirzepatida, que é o princípio ativo do Mounjaro, prometem desde ganho de massa muscular até a cura milagrosa de lesões e anti-envelhecimento. Mas o problema é que, assim, elas são ilegais. Em 2023, por exemplo, a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, proibiu farmácias de manipulação de produzirem 19 desses peptídeos, por falta de dados de segurança. Ou seja, o que muitos estão injetando hoje é, na prática, algo experimental. Especialistas alertam que o uso de compostos que estimulam o hormônio do crescimento ou a formação de novos vasos sanguíneos pode, em longo prazo, favorecer o desenvolvimento de tumores. E além disso, como não existem estudos clínicos extensos em humanos para esses fins estéticos, o risco de danos renais ou reações tóxicas podem levar anos para se manifestar. Com a restrição de produção em farmácias regulamentadas, muitos usuários recorrem ao mercado chinês. Somente de janeiro a outubro do ano passado, os americanos gastaram 328 milhões de dólares em importações desses aminoácidos. Mas sim, as autoridades estão de olhos bem abertos para isso, porque ainda neste ano, órgãos reguladores americanos devem discutir se liberam parte desses itens para uma produção controlada. Última história da nossa terça-feira, 28 de abril, entregue. Agora a gente vai rapidinho para a palavrinha dos patrocinadores e na volta a gente traz mais algumas importantes histórias para vocês nos nossos highlights. O agronegócio é um dos motores que move a economia do Brasil, representando cerca de 25% do PIB brasileiro. E você sabia, Léo, que a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina acontece aqui? Você tá falando da AgriShow, né, Pedrão? Isso mesmo, é onde as grandes marcas apresentam tecnologias e recursos para que o campo continue a prosperar. E o mais interessante, Léo, é que tem uma marca parceira nossa aqui do podcast que vai participar da feira. Porque talvez vocês não imaginavam que a Demicon tem um consórcio para o agro. Consórcio agro? Como que funciona isso? É isso mesmo, ele serve para facilitar a compra e a manutenção de tudo que os agricultores e produtores rurais precisam. E o bom é que não tem juros e com condições facilitadas. Bom, a AgriShow acontece do dia 27 de abril até o dia 1º de maio, lá em Ribeirão Preto. E para quem estiver no evento, dá uma passada no stand da Demicon para saber mais. Ou é só você entrar aqui no link do episódio que deixamos na descrição para você fazer uma simulação. E o nosso primeiro highlight de hoje volta aqui para o Brasil para falar sobre mais um detalhe importante sobre o que está acontecendo. Porque as recuperações judiciais aqui no país bateram um novo recorde no primeiro trimestre deste ano. Para vocês terem uma ideia, no fechamento do período, tinha um total de 5.931 empresas em processo de reestruturação aqui no país, o que representa um aumento de 4,4% em relação ao trimestre anterior e de 22% em relação à comparação anual. Só entre janeiro e março foram 319 pedidos, que somaram 18 bilhões em dívidas. Para o nosso segundo highlight, a gente fica em Brasil porque aparentemente Flávio Bolsonaro e Romeu Zema divergem opiniões sobre plano de privatizações, tá? Durante o fim de semana, o ex-governador de Minas Gerais defendeu que, caso seja eleito, ele pretende privatizar a Petrobras, que tem como maior acionista o governo federal. Já Flávio Bolsonaro, primogênito de Jair Bolsonaro, tem uma visão diferente. Segundo auxiliares do senador, ele é contrário à privatização de segmentos estratégicos como o de combustíveis. E por que essa divergência é importante? Porque na tentativa de crescer nas pesquisas eleitorais, o Zema tem justamente adotado discursos que fazem contraponto a Flávio, tentando justamente aí atrair um eleitorado mais radical. E nós já falamos hoje sobre a inadimplência aqui do brasileiro e isso está repercutindo muito para o governo, porque o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, confirmou nesta segunda-feira que o FGTS, o Fundo de
garantia por tempo de serviço vai poder ser utilizado para abater dívidas, no novo programa do governo para conter o endividamento da população. E o próprio ministro, quando questionado sobre a limitação do uso dos recursos do FGTS, ele ressaltou que a limitação que vai ter para a garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Depois de expandir para podcasts, audiolivros, vídeos e até livros físicos, o Spotify anunciou ontem sua próxima grande categoria, conteúdo fitness. E para fazer isso, o Spotify fez uma parceria com vários criadores de bem-estar estabelecidos e o fabricante de equipamentos de ginástica Peloton. Os exercícios desses provedores estarão acessíveis a partir de um novo hub de fitness dentro do aplicativo ou apenas se você digitar lá na barra de buscar o termo fitness. E esse conteúdo, na forma de música e vídeo, estará disponível nos aplicativos do Spotify em dispositivos móveis, desktops e TVs. Está aí, está feito, Pedrão. Terça-feira, 28 de abril, as histórias do dia estão todas entregues, mas tem recado muito importante antes da gente se despedir, tá? Porque está rolando um giveaway extremamente legal essa semana, tá? Quem tá ligado no @grupo TNS no Instagram já sabe do que eu tô falando. Quem leu a newsletter hoje cedo também sabe, mas vale reforçar que é o quê, Pedro? A gente tá com um MacBook Neo novinho, lançamento da Apple, pronto, esperando você conquistá-lo. E você tem boas chances de conseguir, porque para entrar é muito fácil. É só clicar no link da descrição e indicar o The News para um amigo seu. Muito simples. E olha, se eu fosse você, eu não deixava para depois, hein? É isso aí. Todas as informações entregues, todos os recados dados. Pedrão, sempre um prazer. Tamo junto. É um prazer enorme estar ao lado de vocês também, nossos queridos ouvintes. Foi um prazer, Léo, estar com vocês, com nossos ouvintes, e amanhã estamos de volta. E falou! Esse programa foi produzido por TNS.